Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloque um copinho ou uma garrafinha de água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nosso irmão Irandir, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Irandir, boa noite. Boa noite, Barbosa. Boa noite a todos. Fala da Madre Teresa de Calcutá. Eu rezo para vocês entenderem as palavras de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Perguntem a si mesmo como foi que ele me amou. Será que eu realmente amo os outros da mesma forma? Sem esse amor, nós podemos nos matar de trabalhar. Mas isso vai ser só trabalho, não amor. Trabalho sem amor é escravidão. Então, é uma recomendação da Madre Teresa de Calcutá para que nós possamos fazer essas indagações muito importantes. E nesse momento, então, Senhor Jesus, nós pedimos a Ti humildemente rogar as Tuas bênçãos para o nosso Evangelho. Que o Senhor possa estar conosco, assim como todos esses queridos amigos espirituais. E que o Senhor abençoe a cada um de nós e a cada um desses nossos irmãos que estão realizando o Evangelho hoje conosco. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, já harmonizados com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, o item 5, os obreiros do Senhor. Estais no tempo do cumprimento das profecias anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que o da caridade. Barbosa, eu gostaria de dar uma palavrinha sobre o campo do Senhor. Meus amigos, os tempos estão chegados. Estamos no campo que Jesus se referiu, a terra, e somos os trabalhadores que precisamos aprender a plantar e cultivar o solo para dar bons frutos. Qual trabalho devemos realizar? Evangelizar como Jesus fez por 3 anos em sua vida, entre nós pregando o amor, ensinando a perdoar, não só 7 vezes, mas 70 vezes 100, eliminando o ódio, pois já foi constatado que o mesmo provoca várias doenças. E dependendo da maneira que trabalharmos, seremos salvos. A salvação é o nosso salário, independente de quem começou a trabalhar na primeira hora ou na última hora. O importante é seguir Jesus, fazendo a caridade que ele nos ensinou. É interessante isso que você está falando, Ana, principalmente a respeito do campo, né? Porque realmente nós estamos aqui é o campo do Senhor. Aqui é o local onde nós devemos trabalhar para conseguirmos atingir o melhor degrau na escala da evolução. Né? Muito boa a sua colocação, gostei. Viu? Boa noite, gente. Eu queria concluir esse primeiro parágrafo do Barbosa meu, falando da caridade. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase que Kardec fala que fora da caridade não há salvação. É a frase que completa tudo isso, né? Para conseguirmos mudar e ajudar a humanidade, temos que estar agindo na caridade. Só na caridade conseguiremos essa evolução. Na Bíblia, em Coríntios 13:13, está escrito que entre as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior de todas é a caridade. E todos sabemos que existem muitas formas de fazermos caridade. Por pensamento, por palavras, ajudando alguém, e pelas nossas ações realmente.
E não falo só da caridade material, eu falo principalmente da caridade moral. A nossa evolução só depende das obras que praticamos, como a Aina acabou de falar. É isso. A caridade mais importante é a que praticamos no nosso dia a dia. É aquela caridade que praticamos nas pequenas coisas, sem precisar ficar mostrando para ninguém. E Fernanda, como é importante a caridade moral, não é mesmo? Né? Essa caridade é um presente que podemos oferecer a nós mesmos, porque só assim nós podemos nos aproximar de uma força superior e nos conectar com o que há de melhor em nós mesmos e com respeito, paciência, gentileza, perdão, conseguimos cultivar laços mais fortes e duradouros com as pessoas ao nosso redor, não é mesmo? Isso mesmo, Silvia. E deixa eu continuar então a leitura do Evangelho. Suas jornadas serão pagas 100 vezes mais do que o esperado. Felizes serão aqueles que disserem aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, para que o Senhor encontre o trabalho terminado quando chegar. Fernanda, nesse trecho que você leu, eu quero associar a palavra esforços ao texto, né? Nesse trecho do Evangelho, somos informados da felicidade que teremos em trabalhar e convidar os nossos irmãos para um esforço coletivo, executarmos a tarefa designada pelo nosso Senhor. Quando nos disponibilizamos a juntos com nossos irmãos fazermos as tarefas no campo do Senhor, nosso Pai, que está no céu, se alegra ainda mais das nossas ações. Este trecho ainda fala para que o Senhor encontre o trabalho terminado quando chegar. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Deixar tudo pronto para a vinda do Senhor. Então nós estejamos sempre prontos, sempre em união, sempre trabalhando nas coisas de Deus. Veja bem, viu, Silvia? Em Mateus, capítulo 25, versículo 13, fala o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Desse modo, sempre é hora de nos esforçarmos no trabalho para a construção do bem. Devemos estar sempre prontos. Quando não esperamos uma visita e ela chega de surpresa, quando ela pega a nossa casa desarrumada, nos sentimos envergonhados por isso, né? Nosso lar deve estar sempre arrumado. Assim também, devemos nos preparar moral e espiritualmente, juntos com nossa família, nossos amigos, quem nos rodeia. Devemos preparar nosso coração, vigiar nossos pensamentos e sentimentos, para que nosso Senhor, quando chegar, encontre tudo no seu lugar. Quando somos solicitados ao trabalho, devemos sim sermos trabalhadores desse mundo. Temos nossas ocupações, nossas tarefas e deveres como seres encarnados na Terra. Porém, o trabalho não se resume às coisas materiais. Refere-se também às morais e espirituais. Quando falamos de trabalho, não é só aquele trabalho braçal, aquela coisa que a gente faz no escritório, que a gente faz em vários lugares. É também o trabalho espiritual e também o trabalho moral. Como o título nos diz, obreiros do Senhor. Esse deve ser o nosso mais importante trabalho. Fazer sem interesses materiais o bem pelo bem. E o que receberemos será imensamente maior do que podemos imaginar. Barbosa, o Evangelho está nos pedindo para trabalharmos em equipe e assim nos permite desenvolver virtudes como a paciência, a tolerância, a cooperação e o altruísmo, que são essenciais para o progresso espiritual. E que esse trabalho exige que coloquemos as necessidades do grupo acima das nossas próprias. Então, quando superarmos o egoísmo e o individualismo, estamos dando um passo importante em direção
a nossa evolução espiritual. Sim, Silvia, muito importante sabermos ser flexíveis e essa união para o trabalho com certeza exige bastante de nós. Mas se colocarmos nossos sentimentos bons em qualquer tarefa a ser executada, tanto material como espiritual, né, conseguiremos alcançar os objetivos do trabalho do Senhor. Sempre. Se fizermos isso em equipe, como nos pede, então o salário será 100 vezes maior. O salário é a felicidade para todos nós. Muito bem explicado esse trecho do Evangelho, né? Então vamos dar prosseguimento à leitura do Evangelho. Pois a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons trabalhadores, vós que fizestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para não deixar a obra inacabada. Ô Irandir, gostaria de falar um pouquinho sobre essa palavra melindres aí nesse texto. Melindres refere-se a sentimento de ofensa, mágoa ou suscetibilidade que podem causar desentendimentos e conflitos entre as pessoas. A expressão sugere, nesse caso aí, que os bons trabalhadores superem suas diferenças e desavenças, deixando de lado essas questões emocionais para se dedicarem ao trabalho e à colaboração. Em outras palavras, é um convite para que as pessoas se unam e concentrem suas energias na tarefa em mãos, em vez de se deixarem levar por pequenas ofensas e disputas. Nós vemos, infelizmente, tantos trabalhadores em empresas, em todos os locais, às vezes um querendo passar à frente do outro, querendo ser melhor do que o outro, e termina um se milindando dessas coisas. Imagine no trabalho para o Senhor. Aí é que nós não devemos mesmo olhar diferenças. Temos que ser unidos, sermos um só naquele trabalho. Mas mesmo assim tem, né, Barbosa? Exato. Mesmo nos trabalhos espirituais a gente percebe isso. Infelizmente, né? Então, Barbosa, quantas coisas deixamos de realizar por conta dos melindres, não é mesmo? Ficamos receosos de nos expressar, de analisar de mais perto, de agir em situações que podem auxiliar muita gente, ou mesmo uma só pessoa. Eu já passei por isso. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa casa, um dos palestrantes e frequentadores, eles eram, e essa casa é assim, né? Eles são mais refinados, né? Com grandes conhecimentos. Foi muito. Creio que foi a pior palestra que alguém ministrou lá. Foi essa que eu fiz. Né? E sabe por quê? Porque eu achei que não estava à altura de fazer uma palestra. Acabei prestando desserviços na seara de Jesus. Aprendi uma lição para nunca mais ter esse tipo de preocupação. Em qualquer área que você for atuar, vá com confiança e fé. Estude e se prepare. Assim, nada irá dar errado. Confie em Deus, confie em você. Vamos continuar agora a leitura do Evangelho. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá, e eles serão levados pelo furacão. Eles chamarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos e que recusastes a lhes estender as mãos? Esmagaste o fraco, ao invés de socorrer. Por que pedis graça, vós que buscaste vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes pertencem àqueles que não houverem pedido as recompensas terrenas. Aina, eu gostaria de falar sobre recompensa, que está no texto. A afirmação: já recebeste a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade, é a aplicação da lei de causa e efeito.
Cada pensamento, cada palavra e cada ação geram uma consequência, e a felicidade ou o sofrimento são resultados diretos das nossas escolhas. É aquela frase que diz: toda ação gera uma reação. A imagem da colheita representa o momento em que os frutos dos nossos pensamentos e ações são colhidos, ou seja, o momento em que experimentamos as consequências de nossas escolhas. Aqui temos a recompensa. A busca apenas por prazeres materiais são causas que geram efeitos como a tempestade, que representa as provas e tribulações que vão surgir em nossas vidas como resultado de nossas escolhas, uma complementando a outra. Nessa parte do Evangelho, o texto contrasta a busca por recompensas materiais e diz: alegrias da terra com a verdadeira felicidade que é encontrada na evolução espiritual e na prática do bem. A recompensa espiritual é duradoura e transcendente, enquanto a material é passageira e muito passageira e ilusória. A recompensa não se limita a uma recompensa futura, mas sim a um processo contínuo de crescimento espiritual. A cada boa ação, o espírito evolui e se aproxima da perfeição. E a recompensa, nesse sentido, é a própria jornada de evolução. Ô Silvia, interessante, me fez pensar aqui nessa afirmação: já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. É interessante porque, de acordo com a nossa ação, né, quando nós fazemos alguma coisa, nós buscamos algo. E é exatamente isso. Nós estamos já recebendo aquilo que nós fomos buscar, aquilo que nós idealizamos. Não tinha pensado ainda desta forma, né? Não tinha pensado assim. Muito interessante e verdadeiro. É uma coisa para a gente pensar mesmo. Vamos refletir então, né? Então, eu vou dar continuidade na leitura do Evangelho. Deus, neste momento, faz a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou aqueles que têm apenas a aparência do devotamento para que não usurpam o salário dos trabalhadores corajosos. Pois a aqueles que não recuaram diante da tarefa é que ele irá confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito da Verdade, Paris, 1862. Então, eu quero dar uma palavrinha também aqui sobre o devotamento dentro desse texto que você leu, muito belo, né? Assim, quando a gente faz uma análise sobre esse trecho que você acabou de ler, nós percebemos que para sermos trabalhadores do campo do Senhor, nós necessitamos de humildade para compreendermos como nos prepararmos para a execução da tarefa que nos compete realizar e também com que disposição eu me coloco para o trabalho. E assim fazendo, nós vamos praticando a lei de amor junto às pessoas que nos servem em cada momento. Dentro de cada lar está o campo do Senhor, com cada membro do lar, e que iremos iniciar e aprender a trabalhar nesse campo que a Aina nos descreveu lá no início do nosso Evangelho. Então, nosso devotamento deve ser total, uma vez que conhecemos o trabalho a ser executado, porque nós já sabemos do trabalho. As leis de Deus estão na nossa consciência. Então, quando nós compreendemos, porque já temos dentro de nós, né, o porquê das coisas, mais disposição temos para o trabalho que nos disponibilizamos por vontade própria a executar. E o texto diz que, executando bem a nossa tarefa atual, nos preparamos para trabalhos maiores e mais difíceis
E assim também acontece com o trabalhador na seara material. A gente começa com tarefas simples e vai galgando degraus. E as tarefas elas vão ficando mais difíceis. Mas, da mesma forma como você evolui materialmente, na tarefa espiritual, você também evolui. Só que o salário dos que trabalham na vinha do Senhor é incomparavelmente mais valioso que o salário do obreiro da matéria. Então, aqueles que se devotam na seara de Jesus já estão marcados. E eles, que eram os últimos, serão os primeiros. Mas aí, daquele que desdenhou o trabalho, que dificultou a realização dele, esses não terão direito ao salário e irão expiar em situações bastante difíceis o erro cometido. É verdade, Jadir. Muitos irão sentir esse erro, né? Muitos irão sentir o peso por não ter executado esse trabalho. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho e foi muito esclarecedor. Vou pedir à nossa irmã Aina que faça a prece final e a purificação das nossas águas. Aina, por favor. Vamos agora fechar nossos olhos e nos concentrarmos na oração. Senhor Jesus, queremos te agradecer mais uma vez por estarmos reunidos fazendo esse Evangelho no lar. E pedimos para os irmãos espirituais para que purifiquem as águas colocadas em cada lar. Jesus, fica conosco. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram acompanhando os seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Que Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.